Bom, a gente segue falando sobre essa decisão de ontem da Justiça de limitar o trabalho da GCM na Cracolândia e também sobre a reação do prefeito Ricardo Nunes, agora com a participação do ex-secretário, ex-vereador, ex-ministro Andréa Matarazzo. Muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, prazer em falar com vocês, prazer estar aqui na Jovem Pan. Nós comentávamos mais cedo que o trabalho das guardas municipais parece ter ganhado muito destaque, não só aqui em São Paulo, nesses últimos dias. A Câmara dos Deputados está discutindo uma PEC para transformar guardas municipais em polícias. No Rio de Janeiro, me parece que hoje a Câmara de Vereadores vai iniciar mais uma vez uma discussão para armar a Guarda Municipal lá da capital. E aqui em São Paulo, essa decisão da Justiça que mostramos na reportagem de não permitir um trabalho mais ostensivo juntamente com as polícias dessa GCM na Cracolândia. E agora a Prefeitura deve recorrer. Para o senhor, é uma decisão da Justiça bem-vinda ou não? É uma decisão absurda. Para quem conhece bem a região, e eu conheço, posso te assegurar que conheço bem, é absurda, porque essa decisão é assegurar, então, o espaço para o tráfico, porque não são só dependentes químicos lá, é o tráfico. E, ao mesmo tempo, você se omitir com relação à proteção a toda a população de um bairro. Você, dessa forma, fazendo isso, você garante que a população da região, daquela região, dos Campos Elíseos, permaneça refém do tráfico de drogas. Não tem o menor cabimento esse tipo de ação. A Guarda Civil Metropolitana tem obrigação de ficar lá e de agir. As pessoas não têm noção o que é o ambiente naquele lugar, principalmente no estado de coisas que permitiram que chegasse. Então, é preciso a Guarda Civil Metropolitana, da mesma forma como é essencial a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Saúde. É um trabalho coordenado. E eu vi, aliás, semana passada, a Polícia Militar fez uma ação muito importante, é a primeira vez que eu vejo, depois que saiu, fechar estabelecimentos comerciais que são usados pelo tráfico. É o caso de hotéis, tem muitos bares, tem muitos ferro-velhos. Esse é o caminho, vamos dizer, para você conseguir resolver aquele problema naquele local. A questão do dependente químico é uma questão de saúde pública e de desenvolvimento social. A questão da segurança dos moradores do bairro é uma questão da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Essa semana também a Prefeitura de São Paulo instalou alguns gradis ali para abrir o espaço do asfalto, da rua, onde os usuários ficavam concentrados, com traficantes também, numa intenção de também mostrar que ali é um espaço que a Prefeitura pretende recuperar e não quer permitir que fique interditado como cena aberta para uso de droga. E aí se estabelece uma discussão, né? Bom, isso é correto, é adequado, é a Prefeitura mostrando que existe, que sabe que aquele lugar existe, que está atenta ao que acontece lá. É uma decisão higienista porque cerca esses usuários de drogas, majoritariamente usuários de drogas, como se fossem gado. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu vou te dizer, eu fui muito criticado na época porque agia de forma bastante firme e não tinha esse monte de gente lá, ao contrário, você tinha, de certa forma, eliminado o problema. Na medida que você tirar os traficantes de lá, você vai eliminar o problema. Aquelas pessoas dependentes químicos são vítimas e não são moradores da região. Então, eles estão lá, não adianta falar isso, falar de que é cercar, higienismo e tal. Como é que você assegura que os moradores dos prédios de lá entram e saiam de casa? Eles não conseguem passar por aquela barreira onde, como eu disse, tem o dependente químico, que ele é inerte, ele não consegue fazer nada, tem o dependente químico mais agressivo, tem o bandido que se aproveita daquela confusão e tem o traficante. Então, claro, a Polícia Militar, eu vi que fez abriu aquelas passagens para dar acesso aos moradores, aos lojistas, às crianças que têm que ir e voltar da escola para circular pelo lugar. Quer dizer, vamos olhar
a cidade como um todo. Você tem o dependente químico, mas você também tem o morador que não é dependente químico e que tem o direito de ir e voltar e chegar na casa dele e não ser assaltado ou agredido a cada minuto. Então, a medida foi correta. Correta, como é corretíssimo isso de se fechar aqueles hotéis usados pelo tráfico. Eu iria além, fiscalizaria bares sem licença de funcionamento também deveriam ser fechados, todos os estabelecimentos que acabam sendo usados como pontos de distribuição de droga. Eu vou dizer para você muito rapidamente, você sabe, quando eu estava lá, eu proibi, por exemplo, distribuição de sopa naquele lugar. Por quê? Porque não estavam distribuindo a sopa. A sopa era o pretexto para colocar os dependentes químicos em fila e o traficante ficava do lado entregando as pedrinhas. Aqui, infelizmente, a gente não consegue explicar cada detalhe e as notícias saem, às vezes, de forma distorcida. Mas precisa ação enérgica e precisa assegurar a segurança dos moradores do bairro e dos comerciantes também, bem como tratamento de saúde para o dependente químico. Como eu disse, é vítima. 90% daqueles dependentes químicos pedem internação ou alguma saída para eles. Zé? Secretário, é um prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. A gente vê aí, um problema da Cracolândia, e devo dizer que existem filiais da Cracolândia em todas as cidades do país. Até cidades menores já tem lá sua filial da Cracolândia. Mas o grande debate aí é sobre a Guarda Municipal. Há uma insegurança jurídica muito grande. Veja que eles fazem um trabalho de polícia sem armas. E há aqui no Congresso Nacional um debate muito intenso. Ontem eu conversei com o deputado Coronel Meira, que está tentando exatamente regulamentar. Quer dizer, há um problema legal aí sobre qual é a competência e prerrogativa e trabalho das guardas municipais, né? Perfeitamente. Eu acho que as guardas municipais, quer dizer, no caso aqui, a questão ou a pergunta que me foi feita com relação a essa decisão judicial absurda, Ministério Público, Tribunal que acabou aceitando, absurdo, não tem cabimento, é largar a população abandonada à própria sorte. Com relação às guardas civis, Zé Maria, não tenha dúvida, você precisa adequar a legislação à realidade local. As cidades mudaram, as cidades cresceram e a gente tem que lidar com a realidade. Não adianta continuar falando que São Paulo é uma cidade acolhedora, romântica e boazinha. A cidade é violentíssima. Quem trabalha na cidade, eu fiquei 5 anos tocando aí o dia a dia na prefeitura, é muito violenta. Você precisa, não só a PM, como a PM precisa do apoio da Guarda Civil Metropolitana em várias ações e de várias formas. E ela não pode, ela tem que ser uma Guarda Civil bem treinada, tem que ser uma Guarda Civil armada. Por exemplo, não era possível toda vez você só poder fazer a apreensão de produtos de ambulantes, que no fundo o produto de ambulante não é o artesanato que ele fez. O produto de ambulante, ele era o distribuidor do contrabandista e do traficante. Quer dizer, e só podia ser feito com a polícia militar. A Guarda Civil não podia atuar. Está errado. Quer dizer, nós precisamos reforçar e ter um aparato de segurança eficiente e proporcional ao tamanho e aos problemas de cada uma das cidades. Bom, nós conversamos com o ex-ministro, ex-secretário, ex-vereador André Matarazzo, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Bem-vindo sempre, um ótimo dia ao senhor. Muito obrigado a vocês, parabéns à Jovem Pan, porque ela sempre cobrindo os problemas de São Paulo. Obrigada.